Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos ao momento de inspiração. Mais uma edição aqui às segundas-feiras, na antena da Alto Minho FM, depois das 22. Mais tarde, no site e redes sociais com imagem. Maria do Céu e eu aqui em antena, hoje com um novo tema. Maria do Céu, vamos aprender a viver como se fosse o nosso último dia. É assim, peço assim um bocado macabro, mas vamos perceber que é útil. Mas, queridos ouvintes, olá e obrigada por estarem aí. Eu sei que há pessoas que nos ouvem a esta hora da noite, e obrigada por se manterem atentos ao programa. Mas já todos nós ouvimos um dia, alguém já nos perguntou o que é que nós faríamos se soubéssemos que hoje era o nosso último dia, ou qualquer coisa desse género. Eu, pelo menos, já pensei muito. Não sei se é por causa dos livros que eu leio, não sei se é por causa de algumas pessoas que utilizam essa expressão para mudarmos um bocado a perspectiva da nossa vida e para percebermos que temos o dia à nossa frente para fazermos ou para irmos de encontro a alguns sonhos e pensarmos que esse dia que poderia ser o último. Nós nestes últimos programas temos vindo a falar da toxicidade, temos vindo a falar da importância de cada momento da vida. E faz sentido nós dizermos agora viver cada dia como se fosse o último. Nós temos uma noção muito complicada sobre o nosso passado e temos uma coisa fantástica de empurrar o que tem que ser feito com a nossa barriga, tipo literalmente empurrar para amanhã, para daqui a uma semana. As coisas que são mesmo importantes nós temos a noção e procrastinamos. Isto desde as coisas mais simples, desde não termos a disciplina para estar em casa e arrumarmos todos os dias a casa para que depois ao fim de semana... É um bocado de preguiça, não é? É preguiça, é procrastinação. E depois temos o fim de semana que devia ser utilizado para descansar, e utilizamos o fim de semana para limpar. E não devíamos, é desaconselhável, não é? É desaconselhável. Ou seja, o fim de semana que devia ser mesmo para usufruir ou não, para fazermos as coisas para regenerar, recuperar, para descansar, acabamos por nos aborrecer brutalmente, porque há sempre coisas que nós acumulamos durante a semana que devíamos ter feito. E isto nós já falamos muitas vezes, até porque falamos naquela senhora japonesa que é Mary Kondo ou qualquer coisa assim, que ela é uma expert em termos de organização da casa e de organização de tudo o que uma casa deve ter, e a forma como ela nos ajuda nestas questões é incrível. E se nós pudermos, com a ajuda de alguém, nós começarmos a ter o nosso espaço, porque nós já falamos muitas vezes aqui, e isto é muito importante na nossa qualidade de vida, é muito importante no nosso dia-a-dia, nós estarmos em casa e estarmos numa casa arrumada, numa casa limpa, numa casa ligeiramente, pode ter incensos, pode ter óleos essenciais, mas é tão bom nós conseguirmos pôr um cheiro, que é o cheiro da nossa casa, o cheiro do lar. Isto é a mesma coisa que a canela me fazia lembrar quando eu era pequenina, o Natal, sabem, o cheiro do café que é fantástico, me faz bem, ou o cheiro da terra molhada. São cheiros que automaticamente nos levam para uma sensação de conforto inacreditável. Eu acho que isso que nos ajuda também a recuperarmos um bocado a nossa essência e o nosso eu, e porque no último programa nós falamos muito que nós inventamos tantas desculpas e fazemos tudo muitas vezes para não pensarmos em quem somos e o que é que somos e o que é que estamos aqui a fazer. Não é importante que se pense nisso sempre, mas o importante é que nós em cada momento que tenhamos 5 minutos, como eu disse no último programa, para podermos viver a vida e ver a vida de forma fluida. Eu sei que o termo já nós ouvimos muitas vezes, mas é perceber que há uma sucessão natural daquilo que nós conhecemos e que não temos o menor controle, e o melhor é entrar nessa sucessão e com o melhor que podemos fazer, sem procrastinar, sempre a dar passos em direção àquilo que faz sentido para nós, mas com o transporte que temos aqui. O transporte que nós temos aqui é a vida. Este é o nosso autocarro, é o nosso avião. Nós não percebemos que temos meios para conseguirmos atingir as nossas coisas, e o meio mais importante e milagroso que nós temos é a vida.
é o oxigênio, é a sucessão das coisas que está completamente fora do nosso controle, mas que nos levam a um determinado fim. E pode ser a velhice, pode ser, seja aquilo que for. Imagina, nós vamos num autocarro ou num comboio que para em todas as estações e apiadeiros. Epá, nós podemos arranjar outro comboio, mas a verdade é que se nós soubermos que aquele comboio que chega àquela hora e aquela hora chega para nós, então vamos usufruir da viagem. E a viagem é você olhar e observar tudo aquilo que está à sua volta, ou então aproveitar essa viagem para ler ou para ouvir música, ou até para descansar. Isto é um sentido figurado. Agora, relativamente a vermos a nossa vida como se fosse o nosso último dia, eu pergunto-lhe assim, se você soubesse que este era o seu último dia, o que é que você faria? Quereria fazer muita coisa sem tempo. Mas em também, pouco tempo. Mas também nós podemos ter respostas tipo, não sei. E eu acho que o não sei é a resposta mais terrível que nós podemos dar. Porque são tantas coisas que às vezes é difícil optar, é? E eu acho que não. É mesmo porque não sabem. A sério? Eu acho que sim. Eu acho que eu pelo menos já fiz essa experiência e o primeiro impacto é, epá, não sei. A sério que não sabe? Como é que é possível nós não termos em nós vontades ou de comer, ou de beber, ou de estar com alguém, ou pedir desculpa, ou fazer qualquer coisa? Porque se nós soubéssemos que era o nosso último dia, como é que nós poderíamos ocupar? E eu a primeira coisa que faria, se soubesse, é pedir desculpa a toda a gente, possível, porque em toda a nossa forma de vida, isso é um hábito que eu tenho, por isso não é um grande stress. Mas mesmo tendo este hábito, é uma pessoa caminhar sem o peso de termos magoado alguém no nosso caminho de uma forma direta, indireta, consciente ou inconsciente. Porque há sempre estas coisas. Há pessoas que simplesmente se incomodam porque as pessoas existem, isso já não é um problema. Mas não trazer essa bagagem. Depois, sabe, não se esqueça que você olha para trás na sua vida, até porque, como nós dissemos nos últimos programas, você não vive, a maior parte de nós não vive o momento presente. Nós vivemos o ontem e vivemos o que é que vamos fazer amanhã e deixamos hoje, que é o mais importante, e é o nosso pleno poder. É hoje, é a capacidade de escolher, é a capacidade de decidir, é a capacidade de fazer. Esta entrada que temos aqui no nosso guião é muito interessante, porque diz que o amanhã não existe. O amanhã é apenas uma sequência do que fizermos hoje. Claro. E isso é verdade, não é? O amanhã, na maior parte das vezes, é o reflexo daquilo que já fizemos. Sim, mas você... É uma consequência. Sim, mas daí que eu já falei aqui muitas vezes no programa, que é porque é que nós nos queixamos que não temos aquilo que queremos. Primeiro, porque somos mimalhos, eventualmente aquilo que queremos não é o melhor para nós. E nós temos que pensar também muito nisso quando percebemos que esses objetivos cada vez estão mais distantes. Então acho que está à altura de reformular e até de percorrer outros caminhos. Mas, queridos ouvintes, como é que é possível nós estarmos constantemente a pensar que amanhã vamos fazer tudo, mas hoje nós não fazemos nada para o dia da manhã? E vocês não se esqueçam que o dia da manhã prepara-se com os pequenos passos que você dá hoje. Mas você está distraído, você hoje está a pensar no ontem. E em todas as coisas que ontem não fez e todas as coisas que estão fora do seu alcance, e depois que amanhã, daqui a um ano, as coisas vão correr mal. Nós estamos a dizer que hoje, para que tenha um dia satisfatório, como dizem muitas minhas filhas, é importante que você perceba que agora o seu momento é um momento onde você tem pleno poder para fazer e preparar o amanhã e ficar com as lições aprendidas do dia de ontem, porque eu acho que é isso que nós levamos de melhor. Outra das coisas fantásticas é nós deixarmos um bocadinho os nossos pequenos rancores. Eu descobri nestes dias uma expressão que faz muito sentido para mim, eu só espero que faça sentido para vocês também, que é não gostar de alguém ou ter uma inimizade por alguém dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Nós temos que manter o rancor, o ódio, a inimizade, a antipatia. Mas para algumas pessoas parece que isso é fácil. Sim, mas isso consome muito. Queridos ouvintes, experimentem. É muito mais fácil gostar de toda a gente. Sabem porquê?
porque é o natural de ser. Você, para alimentar um ódio, você cada vez tem que acrescentar e tem que chamar mais drama para a sua vida, porque chega a um ponto que você diz, epá, já não é assim tão mau. E então vai ter que aumentar. Mas isto foi... E uma pessoa até já se esqueceu de... Pois. Porque nós queremos alimentar sempre estas coisas. Por isso, uma das coisas que você devia pensar tem a ver com os pequenos ódios e os rancores que você tem na sua vida. Primeiro, isso é tóxico. Segundo, impede-o completamente de ver o seu momento. E terceiro, impede-o e bloqueia-o de caminhar na vida em direção às suas metas e aos seus objetivos como um bom ser humano. É claro que eu sei que esta questão de ser um bom ser humano para muita gente não faz sentido. Por quê? É curioso. Há muita gente que não interessa ser um bom ser humano. A mim interessa-me ser um bom ser humano para mim e interessa-me bastante. E isto tem a ver com a consciência dos nossos atos, tem a ver com a consciência de si, daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Mas para muitas pessoas isso não é importante. Porquê? Temos que perguntar, onde temos que fazer aqui uma pergunta, porquê que não é importante ser um bom ser humano? Porque se fosse importante esta questão de sermos bons seres humanos, não havia tanta maldade, não havia tanta chatice, não havia tantos aborrecimentos, porque as pessoas tinham cuidado com as suas ações, com aquilo que dizem e com aquilo que pensam. Porque depois ultrapassa-nos um bocadinho. E eu chego ao ponto que isto... que não é importante para muitos de nós, não é importante ser um bom ser humano, é importante viver e eu conseguir o melhor que posso, ter tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me faz feliz, que supostamente me faz feliz, e no fundo, se nós tirarmos as camadas da cebola... Não, se para conseguir isso tiver que ser um mau ser humano, as pessoas alinham nisso, é isso? Há um bocadinho. E eu não quero dizer ser um mau ser humano, mas é aquela... um menos bom, pronto. Imagine que você, para atingir um objetivo, você tem que pregar uma rasteira a alguém, se fosse importante para si, você pega. Eu já iria pôr essa questão para mim e iria pensar muito bem, porque termos alguma coisa à custa do sofrimento direto consciente de alguém nunca vai ter um bom resultado. Isto pode ser a curto, longo, porque não tem a ver com aquele fluir da vida que nós temos estado a falar nestes últimos programas. O fluir da vida é que toda a gente possa coexistir de forma harmoniosa no planeta, na vida como conhecemos. Agora, por exemplo, o Putin contra o Zelensky ou por aí fora, o apoio dos países a um e a outro e não sei quem, não sei o que mais. Há aquelas questões, é um assunto tão complicado que nós nem queremos debater, porque em todos os lados alguém vai sofrer. E alguém vai sofrer de uma forma inocente. E esta questão de quem é quem, o que é que está a fazer, é claro que as pessoas têm que defender o seu espaço. E é claro que as outras pessoas não têm o direito de se apropriar daquilo que não é deles, ou supostamente que é deles, mas toda a gente acha que não é. Esta é aquela questão mais terrível da falta de consciência daquilo que nós somos e do que é que estamos aqui a fazer. Num mundo como o dia de hoje, é quase inaceitável vivermos sem consciência dos nossos próprios atos e daquilo que esses atos podem gerar. E isto é, nesta questão do que se este fosse o último dia da nossa vida, o que é que nós faríamos? É muito terrível, porque eu acho que se nós fizéssemos essa questão ao Putin, nós saberíamos qual era a resposta. E se fosse ao Zelensky, nós sabíamos qual era a resposta deles. Agora, cada um de nós não devemos deixar de pôr a responsabilidade dos outros sobre a nossa própria vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa educação, sobre os nossos objetivos e sobre tudo, porque nós responsabilizamos os outros, porque são desculpas que nós encontramos para nos desculpabilizarmos pela inércia, pela cobardia e por darmos o poder a alguém da nossa própria vida. E depois é claro que as coisas não funcionam e depois há crises de meia, de jovem, de todas as idades, porque as pessoas de um dia acordam e as coisas não são bem assim. Maria do Céu, existe um dia perfeito para sermos felizes? Eu acho que nós que deveríamos mudar, eu honestamente acho, e estou numa fase que penso muito nisso, que nós todos os dias devíamos mudar o nosso chip, o nosso mindset. Ou seja, eu acho que ser um dia feliz é você poder acordar com saúde. É você poder acordar com as pessoas que gosta ao seu lado. E com as pessoas ao seu lado, com saúde.
É você poder acordar, saber que não vai ter problemas a pagar as contas. E que vai poder usufruir de algumas coisas que não são importantes, mas até são giras que podermos usufruir na nossa vida. E fazer tudo aquilo que gostamos. Isso é um bocado o princípio do egoísmo, mas e não é fazer... é um meio caminho para ser feliz. Sim, eu acho que se nós tivermos todos os dias 5 minutos para pensarmos em nós, se nós todos os dias conseguirmos encontrar momentos para analisarmos o nosso comportamento, se tivermos 5 minutinhos nesses minutos de encontrarmos uma piada que nos faça rir, que encontremos uma situação que nos faça pensar e outra situação que nos faça agradecer a vida que nós temos. Tudo bem, não há aquela questão da vida perfeita, mas há aquela questão de uma vida preenchida e agradecida, que é aquela cena do contentment, que é aquela vida de que nós vivemos aquilo que temos, aquilo que é, e é aquela ideia do Michael Singer, que é rendição àquilo que está fora completamente do nosso controle. Não vale a pena reclamar no trânsito. Não vale a pena reclamar com alguém que até não fez pisca. Esqueça lá isso. Tudo bem, pode provocar um acidente, mas qual é a sua de reclamar? De buzinar, de destratar, de maltratar? Isso não é viver o dia como se fosse o último. Eu acho que esta cena de darmos 2 passos atrás e percebermos que a nossa felicidade muitas vezes começa só com a nossa consciência de nós próprios e da nossa própria vida. E percebermos que, eventualmente, nós não queremos admitir, mas temos tantas coisinhas dentro de nós, todos nós temos, que, em certo momento, é tipo uma catarse. Tratamos, destratamos. Isto acontece no futebol, acontece nestas coisas que há momentos acontece de em todos catarse, os momentos da vida. em todos os momentos. Mas se você tem a noção de que tem catarses, você pode avisar quem está, isto é um momento de catarse. E toda a gente vai estar alinhada no seu momento de catarse e ninguém vai reclamar. Eu tenho momentos de catarse, claro que tenho. E obviamente que tenho. Mas eu dou 2 passos atrás após esses momentos para perceber qual é o impacto que esse momento teve na minha vida. Que esse momento teve na minha vida em termos até de algum de gerir ou de incrementar o meu estado de ansiedade, nervosismo, impaciência e por aí fora. Isso não é viver o meu momento como se fosse o último. Tem muito a ver, este de viver o momento como se fosse o último tem muito a ver com aquilo que você gostaria, ou qual é a ideia que gostaria que as pessoas tivessem quando você já cá não estiver. Qual é a ideia que você quer deixar quando cá não estiver? Geralmente não pensamos nisso. Não nos importamos com isso. Pronto, mas isto é o decurso da vida. É aquelas coisas, é a passagem do dia e da noite, que com a sorte de termos algum bem-estar e essas coisas todas, o que é que nos faz? Pensar um bocadinho no nosso trajeto e naquilo que nós queremos deixar nesse trajeto. E eu acho que é o melhor. E a coisa mais fantástica que nós podemos deixar é uma ideia, um som, um sabor, um cheiro que traga conforto, que traga aquela noção de que, foi bom aquela pessoa ter existido. É verdade. Há pessoas que nós não conhecemos e que estão super distantes no tempo e que nós, que bom que a pessoa existiu, ou que bom que eu encontrei um livro dessa pessoa que eu já nem conheço, que eu não vou conhecer, porque acabam sempre por fazer ressonância em nós e por de certa forma, nos acordar para alguma perspectiva que faz sentido termos na vida. Outra das situações que é muito importante, e nós já falámos disso, é procrastinar. E eu acho que nós podemos acumular todo o lixo que quisermos, mas nós sabemos que isso não... Nós vamos chegar a casa e vamos nos aborrecer, vamos nos chatear. Então, isto tem a ver com uma disciplina, tem a ver com nós nos organizarmos mentalmente para que isso não aconteça. Mas a procrastinação também tem muito a ver com decisões, com escolhas, com e muitas vezes deixamos passar momentos que não regressam. E é verdade, sabe? É deixar passar os momentos, é deixar passar as situações, é deixar passar as pessoas sem um agradecimento, sem uma palavra amiga, porque quer toda a gente ter razão na vida, que às vezes esquecem-se que dar um sorriso, ser educado, acaba por deixar, lá está, pavimentar um espaço de compreensão e de aceitação na vida.
outra das coisas que é muito importante e que nós devíamos pensar, e é mesmo, nós deveríamos ter, e é aquela ideia da criança, devíamos ter momentos de alegria, momentos de diversão todos os dias. E pode ser uma brincadeira, pode ser, como eu já disse muitas vezes, um programa de humor, pode ser aquilo que você quiser, mas todos nós devíamos ter momentos para rir, momentos até para brincar, e estes momentos acabam, se forem criados e consolidados na família, aumenta os laços, aumenta as memórias, aumenta toda aquela coisa que nós queremos deixar para quando cá nós estivermos. Isto é aquela questão de que a vida passa muito rápido. Na questão da vida, nós temos acontecimentos e temos a sucessão de todas as coisas que acontecem. Sempre disse aqui no programa que o mais importante na vida é nós não deixarmos para o último dia para pedirmos desculpa ou perdão sobre alguma coisa, porque significa que durante a sua vida você manteve ali aquele rancorzinho, e por isso eu acho que das coisas mais importantes... Lá está, adiou isso. Adiamos. Não, adiamos e mantivemos e Sim. até alimentamos. Isto é alimentar o ódiozinho. Eu acho que das coisas mais importantes que você deveria pensar e ver se faz sentido para si é acabe com o arrependimento, acabe com a reclamação e acabe com o apontar dos dedos, se quer. Imagine que este era o seu último dia, porque você está a apontar tudo para os outros. Nós estamos só a dizer, é o seu momento, é você que... Não é? É só você que pode... Não está cá amanhã. Porquê é que você continua a insistir em apontar as coisas para os outros? Nós estamos a dizer, livre-se da toxicidade, livre-se destas coisas más, encontre um momento para se rir, encontre um momento para sentir aquele conforto. Pode ser, pegue numa comida, pegue numa bebida, pegue numa ideia. E realmente, Maria do Céu, nós encontramos na vida pessoas que andam sempre bem dispostas, não é? E às vezes surpreendemos nós próprios, às vezes surpreendemos-nos com isso e até achamos porque é que esta pessoa consegue andar sempre assim. É verdade, é verdade. E muitas vezes para essas pessoas a vida não é propriamente uma festa. Não, mas tem, e nessas pessoas normalmente tem um timbre que ecoa em nós, um timbre de sinceridade e de autenticidade, e que denota que a vida que tem os seus altos e baixos e que tem o seu processo, mas que as pessoas estão de bem com a vida. Uma das coisas mais fantásticas e que nós todos devíamos pôr os olhos é que há casais já de uma certa idade em que estão tão bem os dois. Estão tão bem os dois. E nós olhamos para essas pessoas e nós devíamos ver a sabedoria que tem a aprendizagem de saber viver com alguém durante muitos anos e de uma pessoa se sentir bem com essa situação. Por isso, acho que investir em si, enquanto ser humano, é fundamental. Imagine que o dia acaba amanhã e que você... Imagine que nós sabemos que é uma bomba atómica e que vai destruir o planeta. O que é que você faria? Eu acho que se todos nós pensássemos nisso todos os dias, nós estaríamos mais felizes e Esta menos... vez estava a pensarmos que um dia a vida vai acabar, não é? Um dia vai acabar. Como não sabemos quando, eu acho que deveríamos se todos aproveitar... os dias, se todos os dias fizermos alguma coisinha, em termos de... Sabem uma coisa? É só largar a toxicidade, é só encontrar momentos para sorrir, é só encontrar momentos para agradecer, é só encontrar alguns momentos para diversão. Motivos todos os dias também. E encontrar motivos dentro de nós que nos ajudam todos os dias a olhar para a vida e dizer, ok, estou aqui pronta para viver aquilo que tem que ser vivido. E eu acho que faz muito sentido nós fazermos todos o que pudermos fazer para melhorar a nossa vida e não delegarmos nos outros e que pensamos que têm a obrigação de fazer isso por nós. Por isso, queridos ouvintes, eu acho que procurem encontrar motivos para pensar ou para refletir sobre esta questão que falamos hoje, que é muito importante. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que vocês vivam cada momento e que se apercebam, afinal, que têm uma bagagem cheia de lixo que já não faz sentido na vossa vida. E fechamos assim o programa desta semana. Aprendemos a viver a nossa vida como se fosse a última. Aproveite o dia, aproveite esta semana que está a começar. Nós vamos voltar novamente de hoje a 8 dias à vossa companhia com outro tema. A Maria do Céu e eu aqui na Altominha FM. Hoje fechamos com mais uma recordação, tal como a semana passada. Sim, mas hoje, isto é a sério, queridos ouvintes. Hoje temos Camandão, música dos Duran Duran, e é com isso que ficamos no final desta edição. Até à próxima semana. Muito obrigado. Obrigado.
Alto FM.